14. Olha. Salmo 103, o versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E tem pessoas que se acham ainda, né? Tem pessoas que se acham que estão por cima, que são melhor, que não precisam um do outro, né? E, infelizmente o ser humano é isso, se tornou isso, né? Que Deus não criou esse ser insignificante com essa arrogância que nós vimos e temos, irmão. Todos nós temos, hein? É que nem dizia o irmão, eu no meu velho homem, eu sou gaúcho e gaúcho não corta esquina. não quebra esquina, coisa assim, né? Quer dizer, não pula na raia, né? E todos nós nos tornamos essa pessoa arrogante porque nós sabemos o que aconteceu, né? Quando Deus criou o homem e o homem foi enganado, né? E acabou pecando. E no pecar, o homem adquiriu na sua alma vida própria, uma vida manufaturada, uma vida criada. Tem como existe o remédio, o verdadeiro, tem o genérico, né? Nossa alma recebeu algo paralelo à verdade, à realidade que ela era, né? Uma vida própria, a qual a Bíblia chama, se você olhar do ponto de vista de Deus, a vida da alma, né? E aí, nessa nossa alma, que nós nos tornamos totalmente pessoas indiferentes umas das outras, arrogantes, pecaminosos, imundos. E outra coisa, irmão, não é porque temos o Senhor que nós achamos que temos o Senhor e agora temos uma visão que nós estamos imunes desse ser maligno que se tornou nossa alma. Não estamos imunes. O Senhor manda que o Senhor precisa que nós tenhamos a prática de que ela viva crucificada, por meio de negá-la. Quando nós negamos, é como a nossa alma estivesse na cruz, sem função, sem ação. Aí Deus tem espaço para agir nas nossas vidas, né? Aí começa uma obra de transformação. E quando começa uma obra de transformação, aí nós vamos vendo realmente a nossa estrutura. Além de pó, somos arrogantes, malignos, satânicos, humanamente, né? Pecadores, né? Isaías 41 e o versículo 24, olha aqui o que o Senhor falou. O quê? Isaías 41. Ó. Isaías 41 e o versículo 24. O profeta falou assim, ó: eis que sois menos do que nada. Isaías 41 e o versículo 24. Eis o que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Como é que está na tradução não atualizada? Como é que está aí, tio André, na tua? Eis que somos menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. É menos do que Abominação é quem vos acolhe. Quem vos acolhe. Entendeu? Então, menos. Por exemplo, às vezes existe na nossa humilde vida da alma, né, entre aspas, porque de humilde não tem nada. Humildade é Cristo, irmão. O ser humano nunca foi humilde, pela queda, né? Às vezes nós dizemos assim, eu não sou nada. Não, se nós estamos dizendo que não somos nada, ainda nós estamos se orgulhando, porque Deus diz que é menos do que nada. Serve inútil. Não, nós não somos servo inútil. Chegar à condição de... Quando nós chegar na condição de servo inútil vai estar bom, né? O Senhor falou assim: quando fizerem tudo que vos foi mandado, sois servo inútil, porque fizeram somente o que fosse mandado. Aí todo mundo regozija, já falando servo inútil. Não é nem na verdade inútil. Quem de nós fez tudo que Deus mandou? Não fizemos nada, irmão, nada. A Bíblia diz que não há um justo, não há um sequer. Todos se extraviaram, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Essa é a condição nossa. Não é porque temos o Senhor que humanamente isso saiu de nós, continua em nós. É por isso que o Senhor Jesus falou que para servir nós temos que renunciar essa essência maligna que está em nós. Senão não tem como servir. Quando eu realmente nego, é onde eu vou dar espaço para Deus poder agir na minha vida, crescer em mim, né?
Graças ao Senhor. Então, é menos do que nada que nós somos. Lembra quando Adão caiu lá no Éden? O que o Senhor falou para a serpente? O Senhor falou para a serpente: tu vais se alimentar de pó. A serpente ia se alimentar de pó. Aí muitas vezes, numa interpretação humana nossa, né, sem visão de Deus, achamos que a serpente, porque se arrasta, ela come pó. Não. A serpente era Satanás, que cá no Novo Testamento, uma pequena serpente se tornou um grande dragão vermelho de que? De se alimentar de pó. Mas quem é o pó? Ser humano. Satanás se alimenta do homem. Então, de uma pequena serpente em Gênesis, no começo da história de Deus com o homem, não da história de Deus com Satanás, porque Satanás já vem de muitas e milhões de anos antes da criação dele. Mas o relacionamento de Deus com o homem, ele com a pequena serpente, quando chega na conclusão que o Senhor vai introduzir o novo céu e a nova terra, o início do reino, perdão, para depois vir o novo céu e a nova terra, está lá, da pequena serpente que se tornou um grande dragão vermelho. E o homem é formado do pó da terra vermelho. Então nós, sem Deus, na nossa alma, somos alimentos para Satanás. Estamos fazendo com que ele se expanda, que ele cresça de uma pequena serpente, para se tornar um grande dragão vermelho, por se alimentar do homem carnal, do homem almático, do homem que vive na razão, na alma, no ego, entendeu? Se achando, né? Poxa, irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Lembra no Jardim do Éden, quando Deus deu a advertência para não comer o quê? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem e mal, certo e errado é a mesma fonte. É a mesma coisa, irmão, a questão do orgulho, da soberba, né, da arrogância, como muitas vezes nós temos assim uma questão de uma timidez, por exemplo, às vezes fazendo uma acepção. Por exemplo, uma vez nós estávamos numa reunião, e aí vimos irmãos de fora, mas os irmãos tinham posse, irmãos né, de posse, e com nós estávamos irmãos simples, humildes. Aí esses irmãos simples e humildes não queriam ter comunhão com os irmãos de posse. O que é isso? É a mesma fonte do orgulho, irmão, só que manifestado de outra maneira, manifestado no eu sou humilde, eu sou pobre, eu sou menos do que esses irmãos, então eu não vou ter comunhão com esses irmãos. A fonte é a mesma, o homem é conhecedor, praticador do bem e do mal, do certo e do errado, irmão. E isso tem que ser banido da nossa vida. Nós não vamos viver mais de acordo com o certo e com o errado, né? Vamos viver de acordo com a vida, é isso que Deus quer, de acordo com o Espírito, né? Amém? Então é isso aí, irmão, menos do que nada que nós somos, ó. Aqui o irmão está falando assim, ó, vivemos no máximo, ó, 120 anos. Ninguém, para chegar lá, só pela misericórdia, né? De idade. Tempo este que nada representa se compararmos a existência do nosso planeta ou do próprio universo. Amém? Nada, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Eu quero ver outra partezinha aqui, né? Aqui foi apenas algumas medidas que o irmão deu sobre essa questão, né? O milagre da vida se faz conhecido apenas numa pequena circunferência azul neste universo, a Terra, chamada Terra, girando em torno do Sol a uma grande estrela amarela. Mas o único meteorito errante poderia colidir com a Terra, causando assim o fim da civilização humana. O que para o universo não passaria de uma ocorrência comum, corriqueira, tão insignificante como a folha que cai de uma árvore, ou um cabelo arrancado pelo passar de um pente, ou ainda de uma formiga empurrada pelo vento. Entretanto, isso seria o fim da orgulhosa história da humanidade. Todos os heróis, toda a ciência, toda a arrogância passariam como um sopro. Os cientistas, especialmente os astrofísicos, têm feito muita descoberta desde o lançamento do telescópio Hubble. Com o avanço da tecnologia,
torna-se possível comprovar as teorias físicas que estavam somente no papel, né? Aqui ele vai falando uns nomes que é de acordo com a ciência, né? O pouco que o homem desvenda da maravilha do universo torna-o mais seguro de sua equação. E assim as pessoas passam a excluir Deus da vida delas. Foi com essa preocupação que resolvemos elaborar essa obra que ora temos a honra de apresentar para comprovar sobre a luz da Bíblia, não somente a existência de Deus, mas principalmente a importância do homem no contexto do plano sempientesíssimo do Criador. O salmista Davi, conhecedor desse maravilhoso plano, já indagava o Senhor em sua época. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que eu visite? Hoje também não há como não fazer essa mesma pergunta. Por que o homem é tão especial para Deus? A grande maravilha é que o homem é o único ser vivo na terra capaz de ter acesso a Deus por meio da fé. Mas como é que a religião fala? A religião no geral, né? Que o homem tem acesso a Deus pelas obras, né? Isso ainda não caiu, mesmo que Lutero restaurou essa verdade há quase 700 anos atrás, que o homem não tem acesso a Deus pelas obras, né? E sim pela fé, mas até hoje não caiu esse véu, né? É terrível, né? E Lutero todo mundo sabe, era um padre, né? O homem que pertence ao universo físico material também foi projetado para contatar Deus que habita na eternidade. Por meio do que? Do Espírito, né? Aí lá que fala em Zacarias 1:12, né? 12:1, né? Deus estendeu os céus, formou a terra e criou o Espírito do homem dentro dele, né? Por essa razão, analisarmos a existência do homem apenas do ponto de vista da ciência. Nunca chegaremos a alguma conclusão plausível. É necessário passarmos para o plano da fé, para o plano das coisas que não se veem. Este livro foi feito com base da ajuda espiritual que recebemos dos mais de 40 anos do Ministério da Palavra do nosso querido irmão Dong. Dentre tantos assuntos, a grande importância que foram abordadas por ele nesse período de tempo, destacamos uma das grandes visões que a Palavra de Deus nos traz, é Hebreus 2, né? Aonde nos mostra que Deus não sujeitará mais o mundo que advira a anjos, e sim ao homem. Essa revelação não somente indica a importância do homem no plano de Deus, mas também a razão de Deus tê-lo feito de maneira tão especial: governar com Cristo em seu reino e servir a Deus por toda a eternidade. Esperamos que a leitura desse livro cause um impacto em você, caro leitor, e mude radicalmente o rumo de sua vida, né? Isso aqui é o prefácio, né? Ele fez um resumo. Tem mais algumas coisas aqui, mas daí vai muito lá aqueles nomes esquisitos, né, irmão? Mas só para a gente ver, né? Esse universo tão vasto, tão grande, que Deus criou tudo, né? O Deus que é a fonte de tudo, de todo esse universo, né? Hoje habitar num ser, humanamente falando, insignificante que nem nós, né? O ser humano, né? O Deus eterno, o Deus que habita em luz inacessível, inatingível, veio para dentro do homem. Claro que para nós realmente termos isso, nós precisamos da fé, né? Precisamos da fé, né? Então, para ver, e esse homem criado por Deus vai governar todo este universo, porque quando o Senhor vai estabelecer o seu reino, esse reino de Deus não abrange só o governo na terra, abrange o governo no universo todo, porque aonde não houve rebelião é apenas no Monte Sião, terceiro céu, o trono de Deus.
Dali para baixo, céus e primeiros céus, que a Bíblia chama Monte Sião, terceiro céu, trono de Deus. Terceiro, então, tem o segundo e tem para baixo, né? Dali para baixo, o universo tornou-se um caos e atingiu a Terra. Só que Satanás foi precipitado para baixo, entendeu? E aí, quando ele foi precipitado para baixo pela rebelião dele, a Terra foi subjugada junto, porque existiam seres na Terra, na época da criação, que não eram seres humanos, né? Seres pré-adâmicos, né? Agora, quando Deus restaurar todas as coisas por meio, que começou essa obra por meio de Cristo e vai concluir-se com a igreja edificada, aí a igreja passa a governar todo esse universo, começando pela Terra. Porque hoje a autoridade de Deus não é exercida na Terra. A autoridade de Deus tem uma esfera onde Ele governa, é quando nós, como seus filhos, estamos no Espírito negando a nossa vida da alma. Ali é a esfera de governabilidade de Deus. Ali é a esfera aonde Deus pode fazer sua vontade. Fora dali, irmão, é um caos total. Está tudo debaixo desse caos total de Satanás. Então, o que Deus faz? Por meio desse homem insignificante, o homem vai passar a governar juntamente com Cristo todo essa terra e todo este universo. Vai ser restaurada a ordem de volta. Hoje nada está no seu estado original de criação. Se você lê Isaías, quer ver, irmão? Por favor, vamos para Isaías. Isaías 29. Perdão. Isaías 30, 26. 30, 26. Para os irmãos verem que nada está no seu estado original de criação, olha o que vai acontecer no início do reino milenário, que ainda não é a eternidade. Que o reino milenário é um tempo de restauração, para que ao fim desse período, o velho céu e a velha terra se tornem um novo céu e uma nova terra. Entendeu? Então o Senhor fala assim, ó, a luz da lua, ó, será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Essa restauração aqui, porque o Isaías é o homem que mais fala da questão do reino, é o Isaías, né, no Velho Testamento, né? Isso aqui seria para o reino milenário, porque quando nós chegamos na eternidade, nós como povo de Deus não precisamos mais da luz do sol, nós o povo de Deus, mas não as nações ainda terão. Entendeu? A necessidade dessas coisas como o sol, só que tudo restaurado, né? Tudo restaurado. Então aqui o Senhor, naquele dia, ó, por quê? Porque hoje nada está no seu estado original de criação por causa da rebelião. Quando Satanás se rebelou e ainda conseguiu fazer a cabeça de uma terça parte dos anjos, né? Vamos deixar que isso aqui não vai se dar simplesmente pela prisão de Satanás? Não, porque ele, na verdade, ele não tem poder sobre o sol, sobre o universo. Ele tem, por exemplo, poder hoje na questão de governabilidade, de sistema. Ele criou um governo paralelo ao de Deus. Deus governa por meio da justiça e Satanás por meio da injustiça. Então, aí ele tem poder, ele tem governabilidade. Então, por exemplo, quando você vê isso ali, quando o Senhor foi tentado no deserto, né? Os reinos do mundo foi entregue a ele e ele dá a quem ele quer. Ele falou isso para Jesus e ele pediu que Jesus, se Jesus adorasse ele daria autoridade sobre esses reinos, né? Então, por exemplo, hoje existe uma esfera de governo e domínio de Satanás. E embora seja algo usurpado por ele, é um reino que ele usurpou, é ilegítimo, não é legítimo, entendeu? Então, quando Deus criou o homem lá no Éden, esse ser insignificante, o ser humano, diante desse universo tão vasto, o que Deus falou pro Adão? Gênesis 1:28. Todos nós nascemos com esse objetivo que Deus deu para Adão:
crescer. Adão, agora você cresce, multiplica, domina a terra e a sujeita. Entendeu? Então agora o Adão tinha que ir à árvore da vida, receber Deus para dentro dele, e aí sim Deus traria sua autoridade, seu reino e seu domínio. Aí o que aconteceu? Totalmente o oposto. Então, aí criou-se, paralelo ao reino de justiça de Deus, um reino de iniquidade, um reino de injustiça. Né? Mas não foi que Deus deu esse reino de governo para ele. Entendeu? O reino que Deus deu na mão de Satanás foi quando ele ainda não tinha revelado. Então o que Deus faz? Agora Deus diz assim, eu crio o homem, e o homem me ajuda eu restabelecer a ordem de volta no universo que foi perdido. Foi só para isso que nós fomos criados. Diante dessa imensidão deste universo, Deus poderia ter, ele mesmo resolvido sozinho, não poderia? Claro que poderia, né? Mas não, Deus cria o homem, entendeu? E o que acontece? O homem vai lá e é enganado por Satanás. E o Satanás foi lá, ele usurpou, ele raptou, ele roubou o homem de Deus. Só que o homem, ele ficou tão apaixonado por esse raptor, que ele não quer saber mais voltar para o seu dono. Todos nós, humanamente falando, amamos mais a Satanás do que a Deus. Um irmão estava compartilhando numa reunião, ele disse assim, irmãos, eu descobri que eu sou mais crente em Satanás do que em Deus. Porque ele disse assim, se eu olho para a minha experiência no dia a dia, eu vejo quanto eu ainda confio, e quanto eu ainda não confio no Senhor, nas suas promessas. Porque para nós deveria, como povo de Deus, valer é o que Deus falou. Né? Mas se nós olharmos nossa experiência, nós vamos ver que nós estamos totalmente... Por isso que eu digo, irmão, se o Senhor voltasse hoje, seria uma surpresa muito grande. E eu creio que nós estaríamos nas terras. Né? Não sei, quem vai medir na balança é o Senhor, né? Quem vai medir na balança é o Senhor. Mas a gente fala por experiência, né? De repente a gente vai para a palavra, é tão rico, tão profundo. E para sermos um vencedor, há um preço a ser pago, de uma renúncia, né, o Senhor chega a dizer que nós não, o que fala lá em primeira epístola de João 2,15? Quer ver? Abre lá, irmão. Olha aqui, ó. Aí, pô, Senhor Jesus, 1 João 2,15. 1 João 2,15, quer ver? No final. Lá perto dela, epístola, 1 João. Apocalipse volta 2 livros. O Senhor fala assim, não ameis o mundo. O que não é amar o mundo? Irmão, aqui não é o mundo terra, não é o mundo as pessoas, mas é não amar o sistema que Satanás criou. É não amar essa presente era, esse mundo com suas atrações. Entendeu? Ele fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Senhor Jesus. Agora o Senhor dá um mandamento desse, não há mais no mundo. Agora nós somos apaixonados por o que criou esse sistema, fomos raptados, Satanás veio, entrou na nossa carne, o pecado, a morte, e nós não queremos desagarrar dele, irmão. Então Deus tem digamos assim, até tem, digamos, labutado muito por todos esses anos, porque o Senhor fez uma obra tão grandiosa para nos resgatar da mão de Satanás. E posicionalmente Ele já fez isso. Mas na nossa experiência ainda nós estamos grudados ali. Quando nós amamos o mundo, agora vamos fazer um check-up. Quem de nós não ama o mundo, irmão? Quem de nós está satisfeito com o que nós temos? Se eu falar que eu estou, eu minto. Eu estou buscando no Senhor essa libertação, mas não está fácil.
Senhor Jesus, cresce em mim. E eu só vou ser liberto desse amor e essa atração pelo mundo pelo acréscimo de Deus, pelo acrescento de Deus, da vida divina, da vida eterna que está dentro do meu espírito para dentro da minha alma. Porque o que ama o mundo é a nossa alma, independente de Deus. Entendeu? Nosso espírito não ama o mundo, que Deus está mesclado a ele. Mas a nossa alma precisa ser enchida de Deus para que possamos não ter mais atração pelo mundo. Então não ameis o mundo. Claro que Ele não deu isso aqui como um mandamento de você pegar na forma da letra. Que por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus, você vai descobrir a maneira de poder estar livre disso. Não é chegar ali, não ameis o mundo. Aí nós temos que fechar os olhos, não olhar para o mundo. Daí que o mundo fica saboroso, fica delicioso. Daí que nós vamos, porque nós estamos tentando vencer como Deus tinha com a nação de Israel, no esforço, na carne, que nada. Agora temos que voltar ao Senhor, buscar o Senhor. Jesus amava o mundo, o sistema não, amava as pessoas. O sistema, Paulo fala que nós temos que viver no mundo como se do mundo não utilizasse. Louvado seja o Senhor. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. João 3,16 que o Senhor amou o mundo, mas daí a esfera, a parte humana. A parte humana ali, as pessoas. É porque existe o mundo, a questão da matéria, o mundo, existe o ser humano, pode ficar como um mundo, né? E o mundo sistematizado, né? O qual Satanás criou, né? E é esse mundo, quando o Senhor fala para nós sermos livres, é desse mundo, né? E quer ver? Eu vou ler outro pedacinho aqui só para os irmãos verem aqui, ó. Diz assim, ó. Diante dos números astronômicos, ressalta-se mais ainda a insignificância do homem. Não é sem razão que os filósofos querem nos alertar acerca da nossa pouca importância no contexto universal. Certo filósofo contemporâneo e muito conhecido entre nós deu uma palestra afirmando que o homem é uma das espécies de 3 milhões de espécies classificadas que vivem no planeta Terra, situada numa única galáxia entre as 200 bilhões existentes. Num dos universos possíveis, num desses universos com essas galáxias que um dia há de desaparecer. Nesse contexto, é presunçoso dizer que o homem tem alguma importância. Por que razão Deus faria tudo isso para o homem existir nesse planeta que some diante da imensidão do universo? Parece não fazer nenhum sentido. A insignificância do ser humano, né? No livro de Jó, irmãos, se os irmãos quiserem abrir lá em Jó 25:6, o Senhor dá outra receita a nosso respeito, né? Jó 25, quer ver? Vamos lá, Jó, quer ver, irmãos? Jó. Antes de Salmo. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Como é que está escrito aí, irmão? Jó 25:6. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. 25:6, Jó 25:6. Até quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é velho. Que é velho. Gusano Aqui no meu vou ficar. Como é que está no nessa aí? Aqui diz: quanto menos o homem, esse verme, o ser humano, essa larva. Uma larva e verme é uma coisa, né? Larva e verme, né? Essa é a condição do homem. Entendeu? Senhor Jesus. Amém?
Esse é o homem. Ele fala assim, a profecia de Isaías igualmente revela não somente a pequenez de um indivíduo, mas as das nações. Por favor, vamos ver as nações diante de Deus. Isaías 40 e versículo 15 a 17. Isaías, quer ver? Olha lá. As nações, vamos ver as nações, né? Que para nós é nações, meu Deus, né? Isaías o quê? 40. Senhor Jesus. Ó, 15, primeiro 15, depois o 17. Ó. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança, e as ilhas são como um pó fino que se levanta. 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. As nações, né? Que humanamente, nações, meu Deus, né? Quantas nações poderosas, por exemplo, vamos pegar a nação dos Estados Unidos, né? Mas o que é para Deus? É como um pingo que cai num balde, é como nada. As nações, né? Diante da grandiosidade de Deus. Entendeu? Diante da grandiosidade de Deus. Então ele está falando aqui, ele fala assim: eis que as nações são consideradas como ele, como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó que nas balanças. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que nada. Ele as considera menos do que nada e como um vácuo. Por essa razão o salmista Davi exclamou: ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninas crianças de peito suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembre? Ou o filho do homem que visite? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas, bois e todos também os animais do campo, as aves dos céus, peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Isso aqui é o Salmo 8, que é uma revelação, já que o Davi tinha do mundo que há de vir, de Hebreus 2, versículos 5 a 8. Só você ler lá que ele vai dizer a mesma coisa. Quem é o homem que dele te lembra, fizesse, não for um pouco menor que os anjos, de honra e glória o coroaste, né? E o mundo que há de vir, que não se sujeitaria mais a anjos, né? Então, mesmo nessa insignificância a qual nós, diante desse vasto universo, fomos, né, que Deus nos criou, Deus tem um propósito e um objetivo, né? Por isso que Deus entrou em ação para pegar o homem de volta para si, trazer o homem de volta para si. Primeiramente, né, mandando Jesus para quê? Morrer por nós, quitar o nosso débito, limpar o nosso pecado, nos purificar. Entendeu? Aí entra o que Jesus fez a nosso favor. Como substantificar isso? Pela fé. Por que se a morte do Senhor, o Senhor morreu pela humanidade? Deus amou o mundo de tal maneira, mas essa morte sequer vai alcançar, boa parte da humanidade não vai alcançar, por causa que para substantificar tem que usar a fé. Temos que crer. Quando nós cremos, o que nós recebemos? Nós somos redimidos dos nossos pecados. Agora o Deus que criou todo esse universo, que em tamanho é uma coisa que praticamente não tem como o homem medir, veio para onde? Para dentro dessa coisa insignificante que é o ser humano, que meu irmão falou aqui no começo, no mar, um 2,40 metros. 2,40 metros é um golias da vida, né? O Deus inalcançável agora está habitando em nós, né? Não sabeis vós que sois do templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, o que é o templo? Uma morada. É uma morada onde Deus veio habitar, nesse ser insignificante, mas com um propósito e objetivo.
agora de entregar o mundo que é de vir na mão desse homem. Não é uma morada qualquer, O mundo que é de vir, no sentido, irmão, nós temos que sempre entender. Nós achamos que o mundo que é de vir, nós temos o olho, que a nossa visão é muito mil. Nós temos o olho só para o planeta Terra, que é uma coisa ainda insignificante diante dessa grandiosidade desse universo. O planeta Terra é 12 mil quilômetros de diâmetro. Quer dizer, quando ele vai entregar o mundo que há de vir na sua totalidade, todo o universo, o homem vai estar governando todo o universo, juntamente com Deus. Senhor Jesus. Agora, aí nós nos adetemos, né, muitas vezes numa religião, numa prática, numa coisa ou numa outra, e não avançamos para dentro de uma coisa tão grandiosa que Deus quer de nós, né? Que é avançar para dentro do Espírito, irmão. O que importa é nós tocar no Espírito, contatar o Espírito, contatar Deus por meio do Espírito. Aí, irmãos, aí sim, aí a coisa vai acontecer. Né? Amém? Porque isso aqui é apenas algumas coisas. Eu até estava falando assim, irmão, porque é alguma coisa que eu estive ruminando, né? Meio que no geral, né? Amém, Senhor Jesus.